acredite, estou aqui ao teu lado e vou te ouvir. Venho consolar teu coração. Fale-me do teu sofrer, busque a mim, basta querer. Posso restaurar a tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Homens fracos, creio em mim, toda dor há de ter fim. Sou de Deus e trago a luz ao mundo. Todo pranto há de secar, a esperança vai brotar. Sinta-me a presença em tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Sou Cristo Consolador, mensageiro do amor. Junto a mim encontrarás abrigo. Nas tormentas e na dor, não desistas, lá estou. Trago a esperança, sou amor. Aleluia, 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 aleluia. Todos num só coração, as nações se dando as mãos. Somos todos filhos do Senhor. Sai o ódio, entra o amor, vai a guerra, nasce a flor. Então cantaremos aleluia, 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 aleluia.
nosso que estás no céu, ouve nossas orações. Venha a nós o reino teu, Senhor, pois é grande esse teu amor, pra melhor te servir e louvores te dar. És a paz do mundo, és o pão da vida que alimenta a multidão. Tu perdoas a quem perdoar, tu recebes a quem te buscar. Não permitas que o mal nos domine, Senhor. Fica aqui conosco. Pai nosso que estás no céu, ouve nossas orações. Venha a nós o reino teu, Senhor, pois é grande esse teu amor, para melhor te servir e louvores te dar. És a paz do mundo. Olá, estamos aqui mais uma vez, Tovar e eu, Lucielma, diretamente do ERME, com o nosso programa Conversando sobre a Doutrina Espírita. O ERME, que é o Hospital Espiritual Ricardo de Menezes, situado no município de Santa Cruz do Capibaribe, estado de Pernambuco, que é uma casa onde conta com atendimento de médicos espirituais, também de alguns médicos materiais, onde nós trabalhamos no sentido de acolher, de amparar aqueles que necessitam de um auxílio espiritual. Nós funcionamos todos os sábados, a partir das 10 horas da manhã, com marcação de consultas. Ao meio-dia nós temos a palestra e em seguida os tratamentos. Então todos aqueles que desejarem conhecer a nossa casa são muito bem-vindos, devem trazer documentos de identificação e vir aqui, que com certeza serão sempre muito bem acolhidos. Nós vamos fazer o nosso estudo do Livro dos Espíritos, como de hábito, porém, antes de iniciarmos com as questões de hoje, eu convido Tovar para que possa fazer o exórdio. Sim. Eu farei a leitura do capítulo 14, Honrai vosso pai e vossa mãe, item 9, Instruções dos Espíritos, a ingratidão dos filhos e os laços de família. A ingratidão é sempre um dos frutos diretos do egoísmo. Revolta sempre os corações mais honestos, mas a dos filhos para com os pais representa caráter ainda mais odioso. É em particular desse ponto de vista que vamos considerar para lhe analisar as causas e os efeitos, e também nesse caso, como em todos os outros, o Espiritismo projeta luz sobre um dos grandes problemas do coração humano. Quando deixa a Terra, o espírito leva consigo paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e se aperfeiçoa também no espaço, ou permanece estacionário,
até que deseje receber a luz. Muitos, portanto, se vão cheios de ódios violentos e de insaciados desejos de vingança, alguns dentre eles, porém, mais adiantados do que outros. É dado que entrevejam uma partícula da verdade, compreendem que para chegar a Deus só há uma senha, a caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento dos ultrajes e das injúrias, não há caridade sem perdão, nem com o coração tomado de ódio. Essas palavras de Santo Agostinho a respeito da ingratidão dos filhos e dos laços de família, ele se estende por mais algumas páginas e é talvez a instrução mais completa e complexa que nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, a qual, como ele diz no título, lança luz a respeito dessas questões que muitas vezes nós não conseguimos compreender, como pode um filho odiar um pai ou uma mãe. Tendo em vista que aquele corpo que o espírito dele utiliza para se locomover e para se comunicar com as outras pessoas, foi gerado, não é, por uma herança genética, foi gerado por aquela mãe com o auxílio da metade daquela genética do pai. Mas quando observamos que nós não fomos criados dentro do ventre, que um espírito ele não é criado na mesma hora que o corpo é criado, que nós somos seres que pré-existem antes do corpo físico que nós habitamos, então nós começamos a compreender como pode surgir esse ódio, porque pode ter acontecido uma história lá atrás e aquele espírito de alguma maneira lembra do que aconteceu e aquela pessoa que está na condição de mãe hoje não era mãe no passado, pode ter sido uma ex-esposa, pode ter sido uma irmã que lhe deixou sem herança, pode ter sido alguém que de alguma maneira atentou contra ele. E aí é quando os Espíritos nos dizem que nós, por não conhecermos o passado de ninguém, não podemos condenar as atitudes de ninguém. E por outro lado, se é conosco que acontece essa falta de afeição por nossos pais ou por nossas mães, nós devemos buscar esse melhoramento. Nós devemos buscar abrandar o nosso coração, compreendendo que não será a perpetuidade, a permanência nessa vingança que vai fazer com que nós possamos evoluir. A instrução de Jesus a respeito disso não foi para que nós dessemos a outra face, que perdoássemos 70 vezes, 7 vezes. Entendemos que não é fácil. É muito fácil, muitas vezes, nós darmos a solução do problema a alguém. Mas ninguém está dizendo que é fácil, mas que precisamos nos esforçar para isso. Porque há muitos espíritas fora do espiritismo e muitas pessoas que não são espíritas dentro do espiritismo. Porque nós precisamos recordar que a definição de espírita é todo aquele que se esforça para domar suas más tendências, aquele que esforça-se para ser hoje melhor do que foi ontem. Dessa maneira, é possível que hajam dirigentes espíritas que nunca foram espíritas. É possível que hajam católicos que são mais espíritas do que alguns espíritas, porque, segundo a definição de Kardec, esforçam-se para melhorar-se. Então é importante que nós possamos ter esse esforço dessa reforma íntima, que nós possamos ter esse olhar de misericórdia para o nosso pai, para a nossa mãe. Se julgamos que a nossa mãe errou de alguma maneira, busquemos entender os motivos que levaram ela a tomar aquela atitude. Se fomos abandonados, se tivemos um pai que não nos consta no registro, que nunca quis saber da nossa existência, busquemos entender que muitas vezes o medo levou ele a que tomasse aquela atitude, que todos temos o direito de não saber o que fazer em algum momento. Não é porque ele tinha mais idade que ele tem a obrigação de saber o que era que ele ia fazer. Não é porque ela tinha mais idade que ela tinha a obrigação de saber o que ia fazer. No momento daquela gestação, como ela estava emocionalmente, como ela foi tratada pelo pai e pela mãe, quais os valores que ela tinha. Ela não podia dar o que não tinha. Busquemos ter misericórdia, porque os nossos pais, eles não têm soluções prontas, como também como pais, nós não temos soluções prontas para os problemas que se apresentam com os nossos filhos.
Eu lembro-me, não sei, que eu estava muito triste essas semanas e me reclamando um pouco com o Dr. Ricardo a respeito de algumas acusações e de incompreensões que nós tentamos explicar as coisas e as pessoas acabam não compreendendo o que é que nós estamos querendo explicar, ou dizendo que nós estamos acusando de alguma coisa, quando na realidade nós estamos querendo levar apenas essas pessoas a algum tipo de reflexão. E quando o Dr. Ricardo me apareceu no momento que eu estava muito triste, então eu pensei que ele ia me consolar, ia me passar ali pelo menos uma hora, não é, me dando algum encorajamento. E aí ele disse: já agradeceu que não é você que está fazendo isso? Então, graças a Deus que não fomos nós que tomamos essas atitudes. Graças a Deus que nós, como pais, não abandonamos os nossos filhos. Que nós, como pais, não humilhamos os nossos filhos. Mas se nós nos sentimos ultrajados pelos nossos pais e pelas nossas mães, busquemos entender o motivo. E se não compreendermos o motivo, graças a Deus que não fomos nós que cometemos esse erro. Doutor Ricardo sempre muito certeiro, né? Você falou nisso e eu lembrei de que outro dia também fui, né, dialogar e me queixar de umas situações que estavam acontecendo, e ele me disse assim: mas a senhora esperava o quê? Flores? Num mundo desse em que a senhora vive, realmente, né? A gente ter o cuidado para nunca ser o ofensor, não é? E agradecer quando nós formos o ofendido, porque significa que pelo menos nós não estamos fazendo o mal ou agindo de forma errônea com os demais. Pois bem, sobre essas questões terrenas, mas que reverberam no além-túmulo, né? A gente está trabalhando com as relações de além-túmulo no livro 2º, capítulo 6º, e hoje nós vamos finalizar esse tópico com as 3 questões trabalhadas nesse momento, que serão as questões de número 288, 289 e 290. Na questão de número 288 é a seguinte: que sentimentos experimenta um espírito impuro a chegada de um outro mau espírito? Os perversos ficam satisfeitos de ver os seres à sua imagem e privados, como eles, da felicidade infinita, qual sobre a terra um velhaco entre seus iguais. E os espíritos só nos relembram, não é, aquilo do que a gente já sabe, porque se um espírito é perverso e ele vê chegar outros à sua imagem e semelhança, ele se alegra, porque na sua perversidade isso lhe fortalece, não é? E ele não se sente só, e ele não se sente desamparado, no sentido de que há outros que agem como ele e que estão ali na mesma situação, e não porque eles precisem desse acolhimento ou dessa força, mas porque ao ser um espírito perverso, tal como um homem ou uma mulher perversa aqui na Terra, a perversidade faz com que a gente se alegre do sofrimento do outro, não é isso, Tomás? E aí a gente, eu penso que aqui cabe um ponto para a gente refletir, né, sobre como a gente, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, como a gente se sente ao ver alguém em sofrimento. Porque se o sofrimento do outro, ele nos causa alegria, ele nos causa satisfação, a gente se vangloria de estar presenciando aquele sofrimento, isso significa que nós temos traços de perversidade bem aguçados, não é? Porque num coração bondoso jamais vai se alegrar com o sofrimento alheio, independente de quem seja, né? Pode ser aquela pessoa que você considere o pior bandido, você jamais vai se alegrar de ver a derrota, o sofrimento, a humilhação do outro. Então, aqui e na pátria espiritual também da mesma forma, né? Nessas relações além-túmulo permanece igual. A diferença é que a gente vai se despojar
da parte material. Mas aquilo que nós somos aqui, nós vamos continuar a ser, né? Quando partirmos da Terra, quando desencarnarmos. E aí, é isso que eu sempre destaco, que cabe muito a gente pensar sobre isso agora, né? Para que a gente não precise se lastimar depois, para que a gente tenha atenção com aquilo que a gente semeia, com os pensamentos que a gente cultiva e com as atitudes que a gente tem, especialmente em relação aos nossos semelhantes. Porque é a partir dessas atitudes que eu mostro ao outro quem eu sou, mas muito mais do que isso, eu me reconheço enquanto espírito, né? Como é a minha índole, né? Será que eu sou um espírito perverso, né? Quando eu vejo determinadas situações e eu me alegro com o sofrimento, com a dor, com a angústia do outro, isso para mim deve significar muita coisa, deve acender lá um sinal de alerta para que eu perceba que não é bem assim, não é? Se eu me digo cristã, e aí o nosso modelo e guia é Jesus, e Jesus jamais se poria numa situação dessa natureza de se vangloriar da dor, do sofrimento, muito pelo contrário, né? Por mais errônea que a pessoa estivesse, ele procurava amparar e orientar. Então, penso que fica aqui um alerta para que a gente reflita sobre isso e que na posteridade, aí, após o nosso desencarne, a gente não esteja se alegrando de ver outros no mesmo sofrimento que nós estaremos. Sim. Os espíritos, eles se comprazem conforme observam que outros semelhantes se dão mal, da mesma maneira que eles se dão mal. Quando nós dizemos que bandido bom é bandido morto, se o bandido for meu filho, é bom que esse bandido seja morto, porque meu filho, quando comete um ilícito, ele pode esdrúxulamente ser chamado de bandido também. Então eu quererei a morte de meu filho, como quero a morte quando me refiro que bandido bom é bandido morto. Quando alguém adentra ao sistema carcerário e lá estão outros encarcerados, aquele que está lá dentro do encarceramento, ele pensa, meu Deus, mais um que cometeu o erro quando eu cometi, ou ele se alegra com aquele que chega? O sentimento é daquele que vê o outro que está na mesma condição que ele não está sozinho no sofrimento. E essa alegria nós precisamos reconhecer que é uma alegria que deve ir de encontro à natureza que nós temos, que é a natureza de sermos bondosos, que é a natureza de sermos luz, que é a natureza de sermos misericordiosos. Então, o fato dos espíritos se alegrarem no plano espiritual, como nós nos alegramos aqui no plano material, quando alguém tropeça, alguém cai em um buraco e a população, de maneira geral, não corre quem caiu no buraco para sinalizar aquele buraco. Ficam observando outras pessoas caírem, se possível riem da queda daquele que vai se dar mal, como outros se deram mal também. Essa natureza é uma natureza a qual nós devemos ir de encontro dela, porque é quando no Evangelho diz que nós devemos voltar as nossas armas para esse orgulho e para esse egoísmo. Então no plano espiritual não pode ser diferente. Aquele que aqui tem uma atitude equivocada, quando chega no plano espiritual, continuará com a mesma atitude equivocada, com uma diferença, que o sistema de funcionamento do plano espiritual é diferente do nosso. Aqui eu posso pedir que aquele que cometeu um delito contra mim possa sofrer as mais severas penas. E no plano espiritual, como eu farei o requerimento dessas penas? Eu vou querer fazer isso com minhas próprias mãos? Porque não há tribunais judiciais no plano espiritual. Sim. Não há juízes, não há sistema judiciário no plano espiritual. Então, se não há sistema judiciário, só há as leis de Deus, eu certamente não me conformarei em aguardar as leis divinas ou aguardar que ele sofra a reação da ação que ele cometeu. Então é importante que façamos essas reflexões agora para que mais tarde nós não nos peguemos querendo fazer justiça com as nossas próprias mãos no plano espiritual.
corrigir o quanto antes, né, Tová? Sim. Na questão de número 289, ela nos traz: nossos parentes e nossos amigos vêm algumas vezes ao nosso reencontro quando deixamos a Terra? Sim, vêm ao encontro da alma que estimam. Felicitam-na como ao retorno de uma viagem, se ela escapou aos perigos do caminho, e a ajudam a livrar-se dos laços corporais. É um privilégio para os bons espíritos, aqueles que estimam vêm ao seu encontro, ao passo que aquele que está manchado fica no isolamento, ou, a rodeá-lo, tem apenas os que lhes são semelhantes. É uma punição. Então, esses reencontros, né, além túmulo, eles acontecem, sim, mas nem sempre eles são da forma que talvez a gente idealize, né, da forma que a gente possa desejar enquanto encarnados. Porque, como todas as outras questões, isso vai depender muito das nossas condições enquanto espíritos. Ao desencarnar, quais as condições que eu tenho, né? Como é que está esse meu coração? Ou será que eu vou encontrar apenas irmãos perversos, se fui perversa aqui? Né? Então, as pessoas estimadas, os nossos parentes, né? Os nossos amigos, que muitas vezes a gente tem laços com alguns mais fortes do que com os próprios parentes, né? Podem sim estar nos aguardar, nos visitar, né? Mas tudo a depender das nossas condições. Tem um termozinho que Tová não gosta muito de usar, e eu às vezes até brinco com ele, que eu falo assim: tudo é merecimento. Né? E eu acho que isso é muito nítido, né? Para quem acompanha o nosso estudo do Livro dos Espíritos, a gente sempre vê que os Espíritos estão sempre a nos dizer isso, né? Que tudo vai depender, a nossa colheita vai depender da semeadura, e o tempo da semeadura é esse, né? É hoje, né? A gente não precisa esperar por amanhã ou por depois. Né? Já foi ontem, eu já semeei, hoje estou semeando, amanhã terei outra oportunidade, talvez não. Então eu não posso ficar também guardando essas sementes do bem, do amor, da bondade, da caridade, da justeza, para não sei quando, né? Não, primeiro eu vou, né? Sei lá, acertar umas contas, eu vou me vingar de fulano, eu vou fazer isso com ciclano, eu vou, né, maltratar quem me maltratou, e lá na frente, aí eu me modifico. E não, porque pode ser que não tenha lá na frente, nessa jornada nossa, a gente não sabe, né? Então é bom que a gente comece hoje, que a gente possa passar por cima, como o Tová falou agorinha, desse orgulho, desse egoísmo, né? E abrir o nosso coração, né? Para que ele possa espalhar o amor que tem dentro dele, respeitando o próximo, considerando as pessoas, né, procurando não maltratá-las, né, não diminuí-las de forma alguma, lembrando que em nenhum momento a gente é mais ou menos do que ninguém, somos iguais, né, e essa compreensão dessa igualdade, desse respeito, dessa consideração, dessa estima, né, aos nossos pares, aos nossos semelhantes, quando ela é posta em prática, tudo fica muito mais fácil, né? E a gente passa a esquecer muitas dores, muitas mágoas, muitos rancores. Isso nos dá uma leveza, né? Que é maravilhosa. Então, que a gente possa escolher desde já como é que serão esses reencontros depois, porque muito vai depender daquilo que eu estou fazendo agora, para que eu possa lá na frente ter essas oportunidades de reencontrar as pessoas que eu tanto estimo. Sim. Percebamos com atenção as palavras de Lucy, porque a dinâmica de funcionamento do plano espiritual, ela é diversa do nosso. Nós aqui conseguimos esconder os nossos pensamentos, nós conseguimos através de um sorriso esconder o veneno que temos no coração, mas nós não podemos esquecer que nos 2 últimos programas tratamos de questões que traduziam exatamente se os espíritos conseguiam ler os nossos pensamentos ou não.
Então, nós não vamos conseguir essa disfarçatez no plano espiritual. Então, como nós seremos direcionados para ambientes de acordo com o nosso pensamento, se nós temos pensamentos sempre negativos, de vingança, de uma justiça parcial, nós seremos levados a esses locais onde espíritos pensam igual a nós. Mas e se os nossos parentes frequentam locais que não são esses locais? Como ficarão esses encontros? Poderei eu ver esses parentes desencarnados? Ou será que eu vou esperar a comiseração desses parentes para que eles me venham visitar nas regiões em que eu estou, porque eu não posso ascender na região onde se encontram esses meus parentes? Então é muito importante que prestemos atenção nessas colocações que Lucy fez e que possamos, já de agora, ir treinando e escolhendo quais os locais que queremos frequentar no plano espiritual. E aí, para nós finalizarmos essas relações de aula em túmulo, a questão 290 trata do seguinte: os parentes e os amigos reúnem-se sempre depois da morte? Isso depende da sua elevação e do caminho que seguem para seu progresso. Se um deles está mais avançado e caminha mais depressa que outro, não poderão ficar juntos. Poderão ver-se algumas vezes, mas não estarão reunidos para sempre, senão quando puderem marchar lado a lado ou quando tiverem alcançado a igualdade na perfeição. Assim, a privação de ver seus parentes e seus amigos é, algumas vezes, uma punição. E esse trecho que os Espíritos nos dão, tão rico, ele faz o coroamento dessa fala de Tovar, que muitas vezes nós vamos sim ter a possibilidade de ver, e você imagine o quanto deve ser maravilhoso após o desencarne, após todo o entendimento de tudo que aconteceu, você ter a possibilidade de rever um parente querido. E o desejo que deve ser de estar próximo a essa pessoa, a essa pessoa, a esse espírito. Mas, e se ele já for muito mais elevado? E se aqui ele realmente combateu as suas más tendências? E muitas vezes, inclusive, eu gozava disso, eu dava risada dessas questões, e agia totalmente diferente, de forma diversa, contraditória aos ensinamentos do Cristo. E ele não, ele procurava seguir de forma reta, respeitosa. E aí, quando do desencarne, obviamente que ele vai para um determinado espaço, um determinado ambiente, ao qual eu não vou ter possibilidade de frequentar, porque as minhas condições fluídicas, a minha possibilidade não vai me permitir chegar até lá. Muitas vezes esse parente, ele me vê, ele vê meu sofrimento, ele vê onde eu estou, e ele pode ir lá, me ver, mas eu não posso vê-lo. E você imagine que alguém que está um espírito que está em sofrimento, e outro que está num ambiente muito mais tranquilo, muito mais suave, mais elevado, que está tendo instruções, quem vai sentir mais necessidade um do outro? Obviamente é aquele que sofre, aquele que está pelejando, aquele que está se lastimando por ter agido de forma inadequada. Então esse desejo possivelmente é muito maior, mas as possibilidades não serão tão grandes. Então que a gente tenha esse cuidado, essa atenção com relação a isso, porque enquanto encarnados nós geralmente somos muito imediatistas e a gente pensa muito no agora, no máximo no amanhã ou na semana que vem, e a gente planeja as nossas coisas, mas a gente planeja as nossas coisas terrenas, e a gente precisa começar a planejar as nossas coisas enquanto espírito, a ter um pensamento mais alargado, sabedores que somos de que a nossa vida não se extingue com a morte corporal, que ela permanece, que na realidade se representa uma libertação, porque aí sim, eu vou ter a possibilidade de viver mais intensamente, de me ver livre das dores e dos sofrimentos que a carne, que a matéria me propõe. Então que a gente pense sobre isso, pare e pense.
como a gente pretende dar continuidade a esse nosso histórico espiritual. E não pensar apenas no hoje, no amanhã ou na semana que vem, nas coisas daqui, da Terra, mas pensar de forma mais alargada, para que a gente possa, lá na frente, caminhar junto, lado a lado, com aqueles a quem tanto estimamos. Sim, eu peço desculpas pelas colocações que irei fazer, se podem parecer de alguma maneira ofensivas, mas esse não é a nossa intenção, não é o nosso objetivo. Mas quem quer ficar na presença de alguém que age com falsidade? Quem quer ficar na presença de alguém que, quando a pessoa sai, fala mal daquele que estava em sua presença? Quem quer ficar perto de uma pessoa que só reclama de tudo, de alguém que não apresenta nenhuma solução, só traz problemas, e quando são sugeridas soluções para esses problemas, as pessoas logo dizem: ah, para você é fácil de resolver, você está só falando, mas eu queria ver se fosse com você. Então, essas questões, nós precisamos nos reconciliar conosco mesmo, e Jesus disse assim: reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Mas nós não estamos percebendo que o nosso maior adversário somos nós mesmos, com essas posturas. Observem as colocações que Lucy fez. Como nós vamos estar na presença de pessoas às quais nós falávamos mal, de pessoas às quais nós nos colocávamos de forma ríspida quanto elas. Quando elas foram embora, nós sentimos saudade e nos arrependemos do que fizemos, mas continuamos fazendo isso com outras pessoas e outros parentes. Então, como vamos gozar da felicidade de reencontrar essas pessoas novamente, se continuamos com o nosso maior inimigo sendo nós mesmos, com as nossas posturas, com as nossas atitudes equivocadas? Então, que possamos refletir a respeito disso e que possamos ter esse nosso coração brando, para que possamos matar essa saudade e reencontrar a quem nós desejamos quando entrarmos no plano espiritual. Que sejamos recebidos com alegria no retorno e não com alguém virando as costas por conta de condutas inadequadas que tivemos. Exatamente. Enquanto você falava, eu ficava aqui imaginando com quem eu gostaria de estar junto, com quem eu quero estar, não é? E espero estar. Hoje nós encerramos por aqui o nosso estudo do Livro dos Espíritos, agradecendo a todos pela paciência, pela atenção, e convido a todos para que possamos fechar os nossos olhos, mentalizar a espiritualidade superior, agradecer aos nossos anjos guardiões, a Maria Santíssima, por todas as bênçãos que nos concedem, por todo o amparo, proteção e orientação. Que nós possamos, Senhor, sempre seguir nos caminhos corretos e justos, tratando os nossos semelhantes da forma como gostamos de ser tratados, respeitando, amando e nos solidarizando com a dor do próximo. Abranda, ajuda a abrandar o nosso coração. Dá-nos a paz e o teu amor sempre presente em nossas vidas. Que assim seja. Assim seja.